Teve uma frase que ficou muito notável nas nossas escolas bíblicas, que eu sempre falei, que é esta: quem não se assenta para aprender, nunca deveria se levantar para ensinar. Mas, normalmente, quem não se assenta para aprender, quer ensinar. Quem não puder dizer amém, diga ai. Meus amados irmãos, eu estou aqui com a responsabilidade difícil de introduzir os assuntos que vão ser tratados nesta escola bíblica, na primeira lição, que trata da definição e características da candeia. Só que eu quero que os irmãos me permitam, com especialidade, os mestres, que nós temos bastante, graças a Deus, o ministério rico de mestres, de ensinadores, bons professores da escola dominical. Eu tenho observado aqui que eu estou vindo à escola dominical, depois de 9 anos, que a minha esposa ficou em cima de uma cama, a gente tinha dificuldade para fazer aquilo que eu sempre fiz. Então, depois de 9 anos, isso, estou dizendo depois de 9 anos, porque o Senhor aprova e lhe recolher agora no mês de dezembro. Agradeço as orações dos irmãos, em meu favor, em favor de toda a minha família, mas esta foi a vontade de Deus. Então, eu voltei à sala de aula, da escola dominical, para aprender, ou melhor, reaprender, porque 9 anos sem vir à escola dominical, irmão, imagina o que é que pode acontecer, né? Não obstante, está sempre lendo a Bíblia, mas a gente precisa aprender com as outras pessoas. Feitas essas considerações, então quero lhe dizer que o assunto que está aqui para a nossa primeira lição diz respeito à definição e característica de candeia. Só que, por isso que eu estou dizendo, quero pedir assim a compreensão dos irmãos, que eu não vou ficar 1 hora falando sobre o que é candeia, né? Então, eu, inclusive, passei um vídeo ali para os irmãos da mídia, e quero parabenizar a nossa mídia, tenho orado muito por vocês, para que seja exibido, para que se veja logo o que é uma candeia, tanto no Novo como no Antigo Testamento, e nós não ficarmos comentando muito sobre essa questão, porque temos muitas outras coisas aqui. Esse assunto aqui, a nossa revista, trata sobre aqui 3 assuntos, né? Além da introdução, que é a definição, a candeia no Antigo Testamento, a candeia no Novo Testamento e a candeia na vida do ministério de Jesus. Eu quero me ater um pouco mais nessa questão da candeia na vida do ministério de Jesus e mais uns outros assuntos que eu quero aqui colocar. Então, em algum momento, os irmãos vão perceber que eu vou fazer uma exposição de que não está escrito aqui na sua revista, mesmo porque aqui nós só temos 2 páginas, não é? 2 páginas. Quero parabenizar os irmãos que escreveram pelo empenho. Eu sei que não é fácil escrever, porque eu já tive muita essa experiência, mas graças a Deus pela vida de todos os irmãos que se empenharam para assim fazer, ou colocar nas nossas mãos a revista. Então, eu quero pedir para que o pastor Mailton, por gentileza, comece aqui sobre essa definição. Rapidamente, nós não vamos ler todos os textos, todos os parágrafos, para ganharmos tempo. Embora a candeia esteja distante da nossa realidade atual, em que o avanço tecnológico permite que uma lâmpada seja acionada com um simples toque no interruptor, ela desempenhava a mesma função, iluminar o ambiente. Sim, continue. A candeia era portátil, feita de cerâmica, barro, com um pavio torcido que conduzia o azeite, armazenado em um pequeno recipiente, para cumprir seu objetivo de gerar luz. Era colocada em um ponto estratégico. Então, eu pediria aos nossos irmãos da mídia que exibisse algumas fotos aí para os irmãos terem assim uma ideia do que era ou como eram essas candeias no Antigo e também no Novo Testamento. Houve alguma modificação de uma época para outra, aí, com especialidade na época que nós vivemos, mas não foge muito à regra do que era uma candeia. Pronto, aí está. Não é? Normalmente era feita de cerâmica, barro, enfim. Uma casa pobre
dificilmente podia ter mais do que uma candeia ou duas candeias. Só alguém que tinha uma certa posse, que tinha mais candeias dentro da casa. E também existiam algumas candeias que não eram somente de barro e cerâmica, não, mas sofisticadas, que eram de bronze. Bronze, só o rico tinha isto. Muito bem. Agora, uma coisa que eu quero que os irmãos percebam, que a foto não está tão clara assim, os judeus não admitiam, porque normalmente havia uma decoração em cima dessas candeias, como nas romanas, enfim, mas o judeu não admitia nenhum tipo de desenho em volta da candeia. Por quê? Porque eles guardavam aquele mandamento de que não farás para ti nenhuma imagem de escultura. Então, eles não aceitavam imagem nenhuma. Pode ver que é bem lisinha, não tinha nada. Era somente o óleo, o azeite lá dentro e o pavio com a chama acesa ali. Era simplesmente isso. Isto era a candeia, para nós entendermos. Foi exatamente sobre candeia que Jesus falou no seu grande sermão do monte, que eu quero falar um pouco sobre essa questão do sermão do monte. Muito bem, prossigamos. Manter o fogo aceso exigia esforço e sacrifício, como destaca Berns. Como o azeite era o combustível das lâmpadas, as mulheres se levantavam várias vezes durante a noite para arrumar as lâmpadas, isto é, levantar o pavio, de modo que o fogo não se apagasse. Essa característica é também associada à mulher virtuosa de Provérbios, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Provérbio 31:18. Muito bem. Essa coisa de candeia, lá no Nordeste, não sei se ainda chama, mas chamava candeeiro, quando eu era adolescente, e colocava querosene, né? Querosene tinha um certo dispositivo que aumentava ou diminuía o pavio para aumentar ou diminuir a luz. E tinha uma situação que às vezes acontecia, quando acabava o querosene, ficava queimando somente o pavio. Aí ficava aquela borra lá em cima, aquele carvão, não é? Que tinha que limpar tudo, às vezes até cortar o pavio para tirar aquilo. Tem muito obreiro que está precisando até cortar a ponta do pavio por causa dessa coisa. Só sai fumaça. Nós vamos falar isso um pouquinho mais na frente. Mas não está aqui não, irmão. Estou dizendo pessoas que estão lá não sei aonde. Mas se por acaso veio, é uma boa oportunidade de se libertar desta coisa. Amém? Prossiga. A candeia no Antigo Testamento, né? É isso? Isso. O Antigo Testamento, composto por 39 livros de diferentes gêneros, são eles lei, históricos, poéticos e proféticos, apresenta a candeia em diversas passagens, associando-a a pessoas e eventos significativos. Prossiga. A candeia é mencionada em referência ao rei Davi, conforme 2 Samuel 21:17, aos seus descendentes, conforme 1 Reis 11:36, e ao destino dos ímpios, Provérbios 24:20. No auge da apostasia de Judá, Deus manteve sua promessa a Davi de preservar uma lâmpada, conforme 2 Reis, capítulo 8:19. Sobre esse episódio, MacDonald comenta: Jeorão se casou com Atalia, filha de Acabe e Jezabel. Sem dúvida, o casamento arranjado por seu pai Josafá, como parte da política de conciliação com Israel, todavia, em decorrência disso, Judá se envolveu ainda mais com as práticas idólatras do Reino do Norte. Se não fosse por sua promessa a Davi, o Senhor teria destruído Judá por causa da tamanha apostasia. O Senhor jamais permitiria que sua aliança fosse aniquilada por meio da queda e derrota de seres humanos. Amém. Irmãos, eu quero lhe dizer o seguinte, que essa questão da candeia, como tantas outras coisas na Bíblia, enfim, fatos, histórias, parábolas, não é? Elas eram usadas
tanto lá no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, com especialidade pelos profetas do Antigo Testamento e Jesus no seu ministério, como figura de linguagem. O que é figura de linguagem? É algo que você coloca para fazer uma comparação entre o que você está querendo dizer e aquilo que você está apresentando. Então, eram metáforas, alegorias, parábolas, enfim. Eu queria falar inicialmente sobre essa questão do significado, o que é uma parábola, o que é metáfora, alegoria, parábolas, hipérbole, essa coisa toda. Mas eu prefiro, então, dar uma síntese muito rápida para que os irmãos entendam. Mesmo porque, se você for buscar o significado de metáfora, de alegoria, de hipérbole, mas com especialidade metáfora e alegoria. Os dicionários têm uma linguagem tão acadêmica que você acaba não entendendo nada. Então eu quero colocar de forma bem prática para você entender. Veja bem, quando Jesus disse assim para Nicodemo, se você não nascer de novo, ele está usando aqui uma metáfora, tá certo? Uma metáfora. Ele não está mostrando, nem tinha como mostrar, como é o processo da formação de um feto. Ele não tinha. Mas Nicodemo sabia o que é nascer de novo. O que é nascer de novo? O que é uma pessoa nascer. Tá certo? Todo mundo sabe o que é um nascimento de uma pessoa que vem ao mundo. Vem através do nascimento. Agora, você sabe como é que essa pessoa desenvolve-se lá dentro do feto? Inclusive, Deus perguntou isso para algumas pessoas. Para Jó, não é? Então, me parece que é o Salmo 139, que o salmista diz assim, olha, quando eu estava ainda informe, o Senhor já me conhecia. Porque só Deus sabe como eu e você foi formado, se desenvolveu dentro do feto. Então, Jesus simplesmente diz, tem que nascer de novo. Mas não tem como explicar como é que nasce de novo num feto. Não é? Aí Jesus disse, você tem que nascer da água e do Espírito. Da água, não pense que é de batismo não, tá? Aqui nem existia doutrina do batismo nessa ocasião. Ele está falando de nascer de cima, ou seja, da palavra de Deus. Da regeneração pela palavra de Deus e pelo o Espírito Santo. Esse era o novo nascimento de que Jesus está falando. Então, Jesus, ele mencionou, ele propôs o quê? Uma metáfora para que ele entendesse o que é que ele precisava fazer no sentido espiritual. Então, colocou aqui uma situação para explicar uma outra situação que deveria ser, então, colocada em prática. Amém? Isso é metáfora. Tem muitas outras metáforas. Agora, e qual é a diferença de metáfora e alegoria? Já a alegoria, ela é um tanto diferente. Por quê? A alegoria, eu preciso mostrar alguma imagem, ou na minha exposição, eu preciso fazer com que a mente da pessoa visualize aquilo que eu estou querendo dizer. Então, eu estou mostrando uma imagem. Quer um exemplo? O profeta chegou, Deus, quando queria falar sobre a restauração de Israel, do povo judeu, chegou para o profeta Jeremias e disse, eu tenho alguma coisa ali falar sobre o renovo de Israel. Ele disse, pode falar. Não, não é assim não. Aí o que é que ele fez? Propôs uma alegoria. Você vai à casa do oleiro, é possível que ele nunca tenha ido à casa de oleiro, mas dessa vez Deus estava mandando ir lá. Por quê? Porque Deus queria falar alguma coisa, através de uma figura. Mostrou lá, chegou lá, e você veja lá o que é que ele faz. Entra lá, fala com ele que você quer ver como é que se faz um vaso. Aleluia. E ele foi. Quando chegou lá, bateu palma, o negócio é o seguinte, o senhor é oleiro, né, senhor? Então, eu gostaria que o senhor me permitisse, eu queria ver como é que é feito um vaso. Porque o Senhor disse, e eu falarei contigo. Observa o que o oleiro faz, e depois a gente vai tratar dessa questão. Ele não estava entendendo nada. Foi lá. Não, pois não, pode entrar. O homem se assentou lá, ficou olhando. E o oleiro viu, e o vaso se quebrava, e fazia de novo, e aquela coisa toda e tal. Depois que ele viu tudo isso, Deus disse, viu? Vi.
Então, não posso eu fazer assim com o meu povo Israel? Mas só para dizer isso, irmão. Não podia ter dito isso lá? Olha, eu faço com o meu povo Israel como o oleiro faz com o vaso, viu? Não, mas não. Vai lá ver. Uma certa ocasião, me permita aqui abrir um parênteses, houve uma discussão sobre a questão de festa de Natal. Não a festa de Natal em si, mas os geograis que são apresentados na festa de Natal. Naquele tempo, o pastor Benjamin estava conosco, faz muitos anos isso. Então, queriam eliminar os geograis. E a justificativa era isto. É que esses geograis é um verdadeiro teatro na igreja. Entendi. Sim. Substituímos o escriba por um motivo de força maior. É assim mesmo. Posso prosseguir? Amém. Então, eu estava falando sobre geogral. Muito bem. Ainda bem que tem vocês aqui também na assistência. Então, aquela discussão, acaba com geogral, não acaba, essas coisas, essas apresentações de festa de Natal, não sei o quê, aquela coisa toda. E quando parece que quase que estava para acabar, eu digo, alguém quer falar alguma coisa? Tem eu. Eu quero falar alguma coisa. Eu quero dizer para os senhores que até Deus, quando quis falar alguma coisa, alguma mensagem, Ele montou o teatrinho dele também. Aí citei esse caso de Jeremias. Então, aqui, ele montou o teatrozinho dele. Mandou ele lá para ficar lá assistindo o teatrozinho, não é? Eu não estou mandando você ir para o teatro não, tá? E assistir como que funcionava para ele comunicar uma mensagem. Então, os geograis de Natal têm o objetivo de comunicar uma mensagem. São alegorias que têm o objetivo de comunicar uma mensagem, não é? E vou lhe dizer mais o que foi que aconteceu, irmãos. Numa certa ocasião, numa dessas festas, quando eu estava na cidade, uma das cidades. Aí, Natal, eu estava muito cansado e fiquei na igreja de Vila de Remédios. Aí, quando cheguei, estava na minha casa já jantando, me ligou lá algumas irmãs. Pastor, olha, foi uma maravilha muito grande hoje na igreja e tal, porque quando eu ligava eu já sabia que era tribulação, mas dessa vez era bênção, pela primeira vez. Aí então eu disse, pastor, o senhor sabe aquele irmão que os irmãos precisam buscar ele em casa, que ele usa muletas, porque ele não tem condição de vir e a ser levado na casa dele. Hoje os irmãos foram buscar ele para ele vir assistir as peças de Natal. Olha só. Então, sabe o que aconteceu, pastor? O irmão veio, a gente colocou ele logo lá na frente, e foram apresentados todos os geograis, enfim, tal. Quando terminou tudo, que os irmãos estavam se cumprimentando, olha o que é que aconteceu, pastor. O irmão vem lá da porta, vem, ô irmão, deixa eu ver aí, irmão, esqueci minha moleta aí, ó. Esqueceu a moleta, irmão, tu está curado, rapaz, vai para casa. Ao assistir o geogral. Olha só. Então, meu prezado irmão, toma cuidado para não querer ficar colocando a mão onde não deve, porque a Bíblia está cheia de metáforas. Agora, tudo tem uma razão, como também tem uma ética para ser colocado e para ser, com especialidade, interpretado. Amém? Esse caso está resolvido. Em partes. Vamos prosseguir agora no parágrafo seguinte. Parágrafo seguinte. Uma das ocorrências, na página 17. O último parágrafo aqui da página 17. Achou? Por favor. Uma das ocorrências que sobressai no Antigo Testamento é a época da peregrinação no deserto, devido à ordem divina para a construção do tabernáculo. Um dos seus móveis
era um candelabro de ouro puro com 7 lâmpadas, destinado a iluminar o local onde os sacerdotes realizavam suas ministrações. Êxodo capítulo 25, versículo 37. As exigências divinas quanto à manutenção dessas lâmpadas eram muito sérias aos sacerdotes. Deveriam ter todo o cuidado em mantê-la em pleno funcionamento, ou seja, acesas continuamente. Êxodo capítulo 27, versículo 20. Tá. Muito bem. Aqui é uma grande lição e uma grande questão também. Primeiro, nenhum fogo, tanto no altar do incenso, que estava lá no lugar santo, eram 3 peças que estavam no lugar santo. A mesa com os pães da proposição do lado direito, que era o lado norte, o castiçal de ouro do lado esquerdo, e à frente, ao pé da cortina, estava o altar de ouro, revestido de ouro, que era o altar do incenso, símbolo das orações e tal. Mas, como eu não vou falar aqui sobre tipologia, vou somente colocar essas partes. Como lá na entrada tinha o altar do holocausto, e mais na frente a pia, onde os sacerdotes lavavam os pés e as mãos. Eu gostaria que o nosso irmão aí na mídia colocasse aí esse castiçal para os irmãos terem uma ideia. Logicamente que essa fotografia não foi lá do tabernáculo, algum artista que colocou, elaborou, não é? Vamos ver, olha lá o castiçal. Então os irmãos vão observar que tem 3 braços de um lado, 3 braços do outro e um no meio. O que isso significa dizer? Porque 3 de um lado, 3 do outro e um no meio. Na realidade, o castiçal propriamente dito é o do meio. E aquele castiçal do meio representa exatamente a pessoa de Jesus, que disse: eu sou a luz do mundo. Já estava lá isso exposto dentro do tabernáculo. A pessoa de Cristo está em todo o tabernáculo. Então, ali está, permaneça, prezado, pode permanecer, por gentileza. Ali, no meio, a pessoa de Cristo está sendo representada. E por que 3 braços de um lado e mais 3 de outro? 3 e 3 é quanto? Muito bem. 6, na Bíblia Sagrada, é o número do homem, porque foi no 6º dia que o homem foi construído. Logo, quando ele manda fazer um castiçal com 7 lâmpadas, uma no centro e 3 de um lado, 3 do outro, o que Deus está dizendo é que aqueles braços, 3 de um lado, 3 do outro, representa o homem que se converte a Cristo e passa a ser alimentado com o óleo do Espírito Santo, que só o Senhor Jesus Cristo pode transmitir. Por quê? Para o homem, 3 de um lado, 3 do outro. Logo, Jesus é o do centro, e nós somos aqueles que estamos ligados nele, assim como no seu ensinamento, no capítulo 15 de São João, ele disse: como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver ligada em mim, também vós não podeis dar fruto se não estiver ligado na videira, que sou eu. Então, o que ele está dizendo ali é que nós só temos condição de brilhar se nós estivermos ligados nesse castiçal que chama-se a luz do mundo, Senhor Jesus. Uma outra coisa, esse castiçal não tinha medida. 2 peças no tabernáculo não tinham medidas. Era o castiçal de ouro e a pia de bronze, onde o sacerdote lavava os pés e as mãos, que estavam lá do lado de fora, lado de fora que eu digo, dentro do pátio do tabernáculo, logo após o altar do holocausto. Então, primeiro o sacrifício, lá na frente estava a pia, símbolo da palavra de Deus, purificação pela palavra de Deus. Por que é que a pia não tinha medida? E o castiçal também não tinha medida. Sabe por quê? Porque a própria Bíblia diz que, em relação à palavra de Deus, a palavra de Deus habite em vós
abundantemente, não tem que ter medida. Quanto mais palavra, mais unção. Aleluia. E o castiçal? O castiçal não tinha medida, porque a luz não deve brilhar com limitação. Ela tem que brilhar mais e mais, até, como disse Salomão, ser dia perfeito. É a luz da aurora, né? Como a luz da aurora, até ser dia perfeito. É assim que o justo tem que brilhar. Então, de vez em quando, a gente vê algum castiçal com as lâmpadazinhas meio... Outra coisa, deixa eu retomar o que eu ia dizendo. Nenhum fogo que fosse ser usado aí deveria ser de produção própria de ninguém. Sabe por quê? Porque no dia em que o tabernáculo foi inaugurado, o altar do holocausto continha lá o sacrifício e ninguém precisou colocar fogo lá. Quando Moisés orou, veio o fogo do céu e consumiu o holocausto. Daquele dia em diante, que é o texto que o irmão frisou, não é? Daquele dia em diante, ninguém podia pegar fogo de um outro lugar se não fosse daquele fogo que desceu do céu. Não. Vai colocar fogo nas lamparinas? Tem que voltar lá no altar, pegar fogo do altar. Agora, pastor, você pode estar se perguntando, mas pastor, mas como é que fazia? Porque a tenda era portátil, todas as coisas eram desmontáveis. E como fazia com esse fogo? Não tem problema, meus amados irmãos, Deus sabe o que é que faz. Já tinha também os braseiros, que quando terminava de oferecer o sacrifício, já tinha que rapidamente ir lá, colher as brasas, colocar no braseiro e alimentar aquelas brasas para que não se apagassem. Dia e noite, brasas acesas. Brasas acesas. Então, quando ia lá pela manhã, cuidar do castiçal, limpar aquela sujeirinha lá, sabe? Eu falei, limpar tudinho e tal, enfim, tinha que trocar tudo, colocar azeite e deixar tudo pronta, não é? No final da tarde acender e passava a noite e tal. Tinha que pegar lá do fogo do... Aonde tu estás buscando o teu fogo, irmão? Me fala uma coisa. Essa é uma grande pergunta. É lá na internet? A internet é uma coisa ruim, mas imagine, ninguém trabalha hoje sem internet, irmão. Só que ali, irmãos, é como um peixe que tem muita espinha. E pelo fato de a espinha estar no peixe, você não é obrigado a comer espinha. Mesmo porque não vai dar para comer, vai ter que ser socorrido e pode correr risco até de morrer. Eu já tive que correr com meu filho para tirar uma espinha de um peixe na garganta, no Hospital das Clínicas. Você vê que desespero, não é? Então, aí você separa uma coisa da outra. Irmão, nós precisamos separar o santo do profano. O certo é que a lamparina, o castiçal, não é? A candeia tem que brilhar, tem que brilhar. Perderam uma boa oportunidade de dizer amém. Muito bem. Aí vem a outra questão. O irmão já colocou. Coloca para mim, irmão, por favor, a pia, então. Glória a Deus. Olha lá. Essa era a pia. Tem algumas pias que o artista não caprichou muito, não, de acordo com a Bíblia. Essa pia, normalmente, deveria ter uma base embaixo e aquela outra parte que ficava sobre essa base, porque eles lavavam os pés embaixo na base e em cima lavavam as mãos. Símbolo da palavra de Deus. Então, está bem explicado, pelo menos espero que esteja bem explicado, não é? Porque a pia não tinha medida e nem o castiçal tinha medida. As outras demais peças, todas elas
tinha medidas. Desde lá o altar do holocausto, no pátio do tabernáculo, como dentro do Santo do Santo, até a arca da aliança também tinha medida. Na Arca da Aliança tem um segredo, irmão, que eu fico pensando. Quando o povo de Israel lutou, pediu a Deus, reclamava, porque queria carne, queria comer não sei o quê, Deus mandou cordonize, mandou alimento que, olha, sobrava. Mas só que Deus disse, sobrar não é para comer no outro dia. Não é? Por exemplo, aquela ervazinha, como que chamava? O maná. O maná não, é só para hoje. Os irmãos já viram que Deus nos faz sempre estar envolvido com o hoje? Quando ele ensinou a oração do Pai Nosso, disse assim, não deixa eu esquecer do que eu estava dizendo não, porque senão já viu, né? A oração do Pai Nosso, ele diz assim, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, enfim, tal, venha a nós o teu reino, seja feito tal. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mas temos abençoados que vai orar, e não somente hoje, mas para todo sempre. Que para todo sempre o quê, rapaz? Tem que orar para hoje, amanhã tem que orar de novo. Outro dia eu dizia no programa do rádio que uma família, que eu não vou dizer que igreja que era, ia ao supermercado, quando chegava do supermercado, colocava as compras tudo em cima da mesa, olha que maravilha, para fazer uma oração, é muito crente. Aí quando orava tal, alguém perguntou, por que vocês quando chegam no mercado colocam as compras em cima da mesa e toda a família ora pelas compras? A gente ora, irmão, pelo seguinte, para não ter aquele problema, vai tomar café da manhã, tem que orar, vai almoçar, tem que orar, vai lanchar, tem que orar, então já ora de uma vez porque não precisa orar. Isso é uma lamparina apagada, irmão. Aleluia. Muito bem, eu estava falando de quê mesmo? A pia? Eu ainda estava na pia. Como que é? Fala por vez. Ah, tá, o maná. Eu já saí da pia. Vocês... Aleluia. Maná. No maná tinha a vara de Arão que floresceu, o pote com o maná, as 2 tábuas da lei. Interessante. Lá no deserto, Deus disse, não deixe maná para outro dia. E tinha alguns espertos que chegavam lá e guardavam. Quando era no outro dia que ia comer, estava tudo apodrecido. Maná apodreceu. Só que o maná que o Senhor colocou na arca como testemunho, ficou a vida toda lá, nunca apodreceu. Sabe por quê? Símbolo de Jesus, o pão da vida. Aleluia. Come desse maná aí, irmão, que não apodrece nunca, tá? É isso, já foram? Agora vamos para frente. Próximo ponto aqui, para a gente já passar para o... Não, vamos aqui. A candeia no Novo Testamento. O Novo Testamento, composto por 27 livros de gênero diversos, evangelhos, históricos, epístolas e proféticos, também apresenta várias passagens relacionadas à candeia. Muito bem, prossiga. Jesus frequentemente utilizou a figura da candeia, lâmpada, em seus ensinamentos, como no Sermão do Monte, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 14 ao 16. Na parábola do servo vigilante, Lucas, capítulo 12, versículo 35. Na dracma perdida, Lucas, capítulo 15, versículo 8. E nas 10 virgens, Mateus capítulo 25, versículo 1 ao 11. Vamos aqui para posteriormente, é o terceiro parágrafo desse ponto. Posteriormente, o apóstolo Paulo se posiciona de forma muito contundente como luz
para justificar a sua atitude de levar o evangelho aos gentios. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas, visto que a rejeitais e vos não julgais digno da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nolo mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejais salvação até aos confins da terra. Atos capítulo 13, versículo 46 e 47. Muito bem. Vamos agora no ponto 1.4, a candeia na vida de Cristo, que é o último ponto desta lição aqui. E daí, então, eu vou partir para aquela outra situação que eu falei para os irmãos, pondo algumas coisas em relação ao crente como candeia e que não deve deixar essa candeia se apagar. Vamos lá. Os textos neotestamentários retratam Jesus como a luz do mundo. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Tá, tudo bem. Não precisa nem citar os evangelhos, só o que está escrito, as frases. Obrigado. Destaca que Jesus Cristo veio a este mundo como a verdadeira luz. E nesta capacidade, a sua função iluminadora não teve começo, quando de sua encarnação. Em suas encarnação, a sua esfera de atividade foi modificada. Ou talvez devêssemos dizer que se alterou a área da sua atividade, pois antes mesmo da sua encarnação, Jesus já iluminava os homens. Vamos lá. Ele é a luz do mundo. Muito bem. 2. O propósito da encarnação era trazer luz. 3. Sua vida e ministério era luz em meio às trevas. 4. A salvação e condenação do ser humano depende de crer nessa verdade. Deixe-me dizer uma coisa aqui. Como que é essa última frase aí? A salvação e condenação. Sim. Do ser humano depende de crer nessa verdade. Depende única e exclusivamente de crer nesta verdade. Agora eu tenho uma coisa para falar aqui que não é muito boa de se ouvir. E eu gostaria que você repetisse comigo. Deus nunca vai fazer nada para quem não crê. A outra coisa, a Bíblia Sagrada não pode fazer absolutamente nada para quem não crê que ela é a palavra de Deus. Ela é, não contém não, ela é. Isso é diferente. Deu para entender, irmãos? Muito bem. Jesus desafiou os seus discípulos. Vamos lá? Parágrafo seguinte. Jesus desafiou os seus discípulos a não esconderem a luz do Evangelho. E ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para que os que entram vejam a luz. O velador é exatamente o lugar onde deveria ficar, um lugar alto, não é? Para que se pudesse colocar a luz e ela estender o seu brilho. Um lugar alto. Então o Senhor Jesus disse que não se colocava, ou alguém podia colocar debaixo de uma cama ou do alqueire, não é? Sabe o que é alqueire? É um recipiente que era usado para medir grãos, não é? Então, ninguém vai pegar aquele recipiente e colocar em cima de uma lamparina, enfim, mas se coloca a lamparina
não é? Ou a candeia no velador, não é debaixo da cama, não. Abra aqui um parênteses para falar uma coisa aqui para os irmãos. Nem sei se eu deveria falar isso aqui, mas eu vou falar. Eu, mesmo sujeito a chuvas e trovoadas. Qualquer coisa eu peço o guarda-chuva emprestado de alguém, né, irmão? Os nordestinos todos sabem disso que eu vou falar aqui. Não sei se ainda está usando, né? Mas quando eu era adolescente se usava. As pessoas tinham dificuldade, às vezes o banheiro era do lado de fora, enfim, com especialidade pessoas doentes, não é? Então usava um vaso. Eles chamava de vaso mesmo, não sei se ainda chama. Vaso. Lá no Nordeste. E uma outra, um outro nome que se dava era tal de pinico, né? Todo mundo aqui conhece, né? E o apóstolo Paulo disse que há numa casa vários vasos. Vasos para honra e vasos para desonra. Pinico era vaso para desonra. Por isso, quando chegava uma pessoa que batia a palma, e ainda era cedo e não se fez a limpeza da casa, não sei o quê, alguém já chegava, põe o vaso para debaixo da cama. Quem vai deixar uma coisa daquela na sala, irmão? Aleluia. Vaso para honra e vaso para desonra. A grande pergunta é a seguinte: que tipo de vaso nós somos, irmãos? Será que a gente pode ficar na sala? Candeia se coloca no velador para todo mundo ver a luz. Eu quero ser vaso de honra. Eu disse que eu quero ser vaso de honra. Parece que esse auditório aqui embaixo. Lá em cima também, como é que está? Todo mundo quer ser vaso de honra? Pronto, já disse. Esse caso está resolvido. Prossiga a leitura aqui, porque nós já vamos concluir essa parte aqui para eu entrar na outra. Com esse ensino, seus discípulos não deveriam optar pela passividade, mas sim por uma disposição interior e autêntica e sincera. Comenta que a iluminária representa a luz que Jesus trouxe ao mundo. Seus seguidores nunca devem esconder a luz do Evangelho. Ele iluminou os corações com a palavra e lhes concedeu sabedoria espiritual. Eles devem colocar a luz em suportes e proclamar a palavra para os outros. Sim, vejam bem, às vezes o crente fica meio receoso de falar da palavra porque tem um ateu lá no meio, ou às vezes até mais, enfim, ou então ele não sabe que reação vai ter aquela pessoa, como eu estava ontem falando para uma moça. Então, de repente ele se depara com um ateu, como a gente se deparou muitas vezes nas empresas. E um ateu fica bravo quando você fala de Deus, prezado. E alguns deles são audaciosos e dizem assim: se Deus é poderoso, eu tô contra ele. Manda que ele venha aqui lutar comigo. Manda que ele venha lutar comigo. Cadê ele? Ele não é poderoso, ele não faz não sei o quê. Eu vou lhe dizer qual que é a resposta para esse tipo de ateu, que na realidade é o ateu prático, né? Porque tem o ateu teórico e o ateu prático. O teórico é aquele que ele argumenta porque é que ele não crê, não sei o quê, aí você acaba explicando e ele acaba se convertendo, não é? Mas o prático é o ímpio que a Bíblia fala. Ele não tem jeito. Então, o que é que tem que dizer para ele? O seguinte: você sabe que eu estou admitindo que você crê mais do que eu em Deus? Não, eu não creio. Você crê. Das duas, uma. Ou você crê, ou você é doido. Ou você crê, ou você é doido. Por que eu sou doido? Bom, você crê porque ninguém desafia algo que não existe.
Se você está desafiando Deus, é porque você crê que Ele existe. Ou se você crê que Ele não existe e você está o desafiando, você é doido. E o doido não é tão doido assim como muita gente pensa, né? Mas existem vários tipos de loucuras. Outro dia eu dizia aqui no Conselho de Ministros, lá no estado da Paraíba, abrindo aqui um parênteses, tinha um doido conhecido na cidade. Aí quando foi um dia, o doido chegou assim numa calçada longa e uma empresa que tinha um muro alto e longo também, o doido chegou e parou. Parou, pegou o seu ouvido, a cabeça encostou no muro. Um sol causticante, irmão, do meio-dia, e ele lá com o ouvido na parede. E ficou lá. Daqui um pouco as pessoas transuentes ali, você que foi passando, olhou, viu ele com os ouvidos lá, foi lá e colocou o ouvido também. Vem mais um outro, viu dois com os ouvidos lá, foi também colocou. Daqui um pouco, irmão, o louco conseguiu que 8 pessoas estivessem ali com os ouvidos ali na parede, naquele sol quente. Aí ficou um tempão, daqui a pouco alguém cansou. O último, o primeiro, ele saiu, foi lá onde estava o doido e disse, eu não estou escutando nada aí, não estou ouvindo nada aí não. Ele disse, então, está assim desde de manhã, rapaz. Aleluia. Fez exatamente o que ele queria que os outros fizessem. Então toma cuidado com o doido, irmão, senão quem vai ficar doido é tu. Tem mais de 7 tipos de loucura, né? Mas eu sou bom, viu? Prossiga. Por fim, em Apocalipse, a luz de Cristo é descrita como eterna. A cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Ele continua brilhando. Prossiga. Ele é o Cordeiro que proporcionou a salvação eterna e gloriosa, garantindo a vitória final dos remidos. Assim, Cristo deve ser o maior anseio e a maior glória, a luz pela qual o redimido deve viver e aguardar. O Cordeiro que foi morto, que derramou seu sangue na cruz do Gólgota, o Cordeiro que antigamente na terra era tão desprezado e rejeitado, tão coberto de ignomia, é a maior glória ali na Jerusalém celestial. Pois o Cordeiro e o cerne do ser de Deus é o que dizem as palavras, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Glória a Deus. Lemos todo o texto da revista, assim ninguém vai dizer, mas o pastor não leu a revista, porque tem gente que pega a revista e não lê nada. E deixa os irmãos olhando para cima, com a cara de jumento sem mãe olhando para cima. Cadê a revista? Então, essa lição aqui eu já li. Agora eu tenho alguns minutos ainda, né? Ainda resta algum sacrifício ainda? Tá bom, então agora é que a coisa vai acelerar um pouquinho mais. Irmão, a palavra de Deus tem como objetivo nos moldar e mudar o nosso comportamento. É isso que nós lemos até agora aqui, com essa questão da candeia, da luz, de brilhar, enfim. Não é? Então, eu devo lhe dizer que nós temos, ou seja, amadurecer na fé cristã.
nós temos um exemplo, um dos maiores exemplos, preste atenção, um dos maiores exemplos de amadurecimento espiritual no Antigo Testamento. Tem vários casos, mas eu quero destacar este. Quem? José do Egito. Por quê, pastor? José do Egito, quando estava na casa dos seus pais, ele tinha vários sonhos, sim ou não? Sonhava muito, contava sonhos que deixava a família preocupada. Certa ocasião, ele foi contar um sonho, acho que foi na hora da janta. Tem uns meninos que vai falar das coisas exatamente na hora da refeição, né? Todo mundo está à mesa. Aí, ele disse, então, eu tive um sonho interessante. Ele não sabia o que queria dizer aquele sonho. E que sonho que foi, meu filho? Jacó era bom de interpretação, irmãos. Ele disse, eu tive um sonho que a lua e o sol e 11 estrelas vinha diante de mim e se prostrava. Jacó na hora reagiu. Que é isso, menino? Tu quer dizer que eu e teus irmãos, que eram 11, eu, tua mãe e teus irmãos, a gente vai se prostrar diante de ti, rapaz? Não, eu estou dizendo do sonho que eu tive. Bom, então o que eu quero dizer é o seguinte, ele sonhava. Só que quando ele passou toda aquela agonia, que os irmãos conhecem, eu dizia outro dia para os irmãos aqui no culto de ensino, que Deus é um Deus de planos, projetos, desígnios e objetividades. E dentro desses planos, projetos, desígnios e objetividades, Deus queria elevar este moço a ser governador do Egito. Olha só o caminho que Deus escolheu. Primeiro, irmão, todo mundo que está candidato a alguma coisa quer ver gente. A alegria do candidato é ver gente. Na política moderna que nós temos. Mas na política de Deus, sabe o que foi que Deus fez? Ele começou a fazer a campanha do seu candidato, ele era o cabo eleitoral de José. Ele começou a fazer a campanha de José, fazendo com que ele fosse parar dentro de um poço. Pronto. Foi vendido, ele foi enganado pelos irmãos, traído, tal, foi parar dentro do poço. Por quê? Porque para Deus, dentro do seu plano e de suas objetividades, para José estava melhor dentro do poço do que na casa de seu pai, enfrentando aqueles irmãos. Olha só, deu para entender? Tudo bem. Mas só que tudo tem um tempo determinado. Deus tem um tempo determinado para as coisas na nossa vida, para cumprir o seu projeto na nossa vida. Aí para Deus agora, ele achou que para José estava melhor na mão dos ismaelitas do que dentro do poço. Tirou ele de dentro do poço, não é? Foi vendido para os ismaelitas. Mas num determinado momento, Deus viu que para José, nessa campanha que ele estava fazendo para governador, estava melhor José na feira dos escravos, ser vendido na feira dos escravos, do que na mão dos ismaelitas. E assim foi. Ele foi vendido na feira dos ismaelitas, pelos ismaelitas na feira dos escravos. E num determinado momento, Deus viu que para ele cumprir o seu propósito na vida de José, estava melhor na casa do capitão de Faraó do que lá na feira dos escravos. Foi parar na casa de Potifar. Mas em um determinado momento, os irmãos conhecem a história que aconteceu, foi tentado pela mulher, escapou, deixou a blusa lá na mão da mulher, fugiu, não sei o quê, foi denunciado pela mulher. E o que aconteceu? Para Deus, estava melhor para José na prisão do que na casa de Potifar. Pronto. Foi para a prisão. E irmão ficou lá 11 anos ou mais, lá preso. Um moço que temia a Deus, tinha sonho, tudo. Sabe o que era que estava acontecendo? Deus estava fazendo ele amadurecer.
E amadureceu tão bem, aí vem a questão que eu disse, é o maior exemplo de amadurecimento espiritual que nós temos ali no Velho ou no Antigo Testamento. Então, o que aconteceu? José agora não estava tendo mais sonho. Ah, irmão, desviou? Não. Cresceu espiritualmente. Agora estava revelando o sonho. Aleluia! Uma coisa é sonhar, outra coisa é revelar sonho. Você está sonhando ou revelando sonho, irmão? O que é que está acontecendo aí? Estamos crescendo? Estamos amadurecendo espiritualmente? Vamos passar a revelar sonhos, irmão. Mas para Deus agora, depois desse tempo, para José, estava melhor ser governador do Egito do que continuar preso. Amém? Amém? Esse preso que saiu da prisão não tinha nenhuma culpa, igual alguns outros que a gente vê por aí, que saem da prisão para ser presidente. Não é? Não, ele foi exatamente inocentemente nessa situação. Aleluia! Por quê? Porque ele amadureceu espiritualmente. Deu para entender? Deu para entender, irmãos? Esse caso está resolvido. Agora vamos para o próximo. Olha aqui. O texto bíblico que norteará os ensinos a serem ministrados nesta escola bíblica se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas 8,16, que é o nosso tema, né? Onde o Senhor Jesus diz, o que é que ele diz? Olha só, e ninguém acendendo uma candeia, a coloca com algum vaso ou a põe debaixo da cama, como já falei, mas ponha no velador para que os que entram vejam a luz. Esse texto bíblico, preste atenção, não está aí na revista não, tá, irmãos? Fique procurando não, que preste atenção aqui agora. O que estava na revista já li tudo, não é? Amém? Muito bem. Então, esse texto bíblico tem origem em um dos maiores sermões já proferidos pelo Senhor Jesus, conhecido universalmente como o Grande Sermão do Monte. O Sermão do Monte não é considerado grande pela sua extensão ou pela quantidade de páginas que ele ocupa nas Sagradas Escrituras, não é por isso que ele é grande, não é? Ele é extenso, mas não é grande por isso. Ele é grande exatamente, só para não ter uma ideia, no Evangelho segundo escreveu Mateus, o conteúdo desse sermão vai do capítulo 5 até o capítulo número 7, totalizando 111 versículos, um sermão. Agora, observe, então, ele é grande exatamente pelo seu caráter doutrinário, olha só, pelo seu caráter doutrinário, pela importância que ele tem de ensinos, como aquele que Jesus colocou logo lá no capítulo 5, que ele contradiz todos os conceitos humanos, dizendo, por exemplo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles verão a Deus, quando as pessoas conceituam completamente diferente. Bem-aventurados os mansos, quando a pessoa considera que quem é bem-aventurado, quem é bravo, que todo mundo teme ele. É tudo ao contrário. Aliás, lá no nascimento dele, foi dito que ele veio para contraditar. Então, ele vem na contramão do conceito humano. Observem bem. Agora, vale dizer que a Bíblia nada pode fazer por quem não crer que ela é a palavra de Deus. Isso eu já falei, tá? Sendo assim, podemos afirmar que o Sermão do Monte é uma enciclopédia de conhecimentos doutrinários e essenciais para o pleno desenvolvimento do caráter e da ética cristã. Preste atenção a isto. E da ética cristã. A essência e a moralidade da ética cristã está contida no que disse o próprio Senhor Jesus, em Mateus 5, 14 a 16. Por gentileza, a mídia coloque na tela, por gentileza. Mateus 5, 14 a 16.
Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Sim, prossiga. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Boas obras. Agora, irmãos, às vezes tem irmão que não quer realizar boa obra nem dentro da igreja. Não quer amadurecer espiritualmente. Deixe-me abrir aqui um parênteses que eu me lembrei agora. Quando eu me lembro, eu tenho que falar. 2 irmãos. O senhor falou no culto de ensino, pelo que eu me lembro, e fez uma pergunta seguinte. O pastor Joeville fez a seguinte pergunta: é mais fácil pedir perdão ou é mais fácil perdoar? Foi agora, né? Recentemente. Então eu vou mostrar para você o que acontece às vezes. O ensino foi muito brilhante. 2 irmãos camponeses. Será que está mandando eu parar? Não, né? Eu estou aqui olhando para o senhor. Eu estou olhando para o senhor. Seja repreendido em nome de Jesus. Então, observe bem. Os 2 vêm do campo, conversando, tal, 2 irmãos. De repente, uma cobra passou na frente dele. Você viu, irmão? Você viu? Que jararaca, hein? Aí o outro disse: eu vi, irmão, mas não é jararaca não, é cascavel. Que é isso, irmão? Eu conheço de cobra. Era jararaca. Que jararaca eu também conheço, irmão. Você quer saber de tudo? Eu também sei. Eu conheço de cobra. Era jararaca, era cascavel. E aquela discussão levou a um rompimento da comunhão dos 2. Não falava mais um com o outro. Semana da Santa Ceia. Semana da Santa Ceia. Foram para a Santa Ceia. Quando chegou lá, por isso que é bom sempre dar oportunidade num culto antes, no culto de ensino, a menos que seja uma força de circunstância, e não na hora da ceia. Aí o irmão, na hora que começou a Santa Ceia, já foi lá e falou com o pastor: pastor, o negócio é o seguinte, eu quero dizer o seguinte, eu quero tomar a Santa Ceia, mas eu não estou podendo porque eu discuti com o irmão fulano de tal, e eu quero pedir perdão para ele. Eu quero pedir perdão para ele para poder eu tomar a Santa Ceia, porque senão eu não vou poder tomar a ceia desse jeito. Fez certo, está certo. Aí o pastor disse: tá bom, irmão, então num determinado momento eu vou chamar o irmão e o senhor pede perdão para ele. Tá bom. Aí o Zino, tal, chegou o momento, mas irmão, nós temos um caso aqui, que 2 irmãos se desentenderam por alguma questão que eu não sei, mas o certo é que o nosso irmão fulano de tal quer pedir perdão para o irmão fulano de tal. E eu quero convidar o irmão fulano de tal aqui, para vocês se perdoarem para poder tomar a Santa Ceia. Aí lá vem os 2. Quer saber o resto? Aí, pode falar, irmão. Aí, o irmão deu o microfone para ele. Disse: meu irmão, o senhor sabe que a gente discutiu por causa daquele caso lá, quando a gente vinha do campo, e eu quero dizer para o irmão que eu não vou tomar Santa Ceia sem pedir perdão. Por isso que eu falei para o pastor para pedir perdão para o irmão, em nome de Jesus, me perdoe, não é? Para que eu possa tomar a Santa Ceia. Aí o pastor levantou e disse: e o irmão, perdoa o irmão? Quer perdoar o nosso irmão? Eu virou para o pastor e disse: pastor, perdoar eu perdoo, mas que era jararaca, era. Então não é tão fácil perdoar, não, né? Isso faz parte do amadurecimento, irmão, para a candeia brilhar, dentro e fora da igreja. Amém? Amém. Os irmãos estão entendendo? Amém. Tá bom. O apóstolo Paulo foi mais além. Olha só o que ele disse.
Filipenses 2:15. Filipenses 2:15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração No meio de corrompida uma geração corrompida e e perversa, perversa, quer dizer, no meio das trevas. Se é candeia, tem que brilhar. Aí o que acontece? entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Resplandecei como um astro. Jesus disse uma lanterna. Paulo foi mais além, disse é astro no mundo mesmo. O brilho de um astro é bem maior do que de uma lanterna ainda, irmão. Do que de uma candeia. Olha só. Mas o que está em pauta aqui não é o tamanho de uma coisa ou de outra, mas é o brilho. É o ambiente ser iluminado, as trevas serem dissipadas. E só tem um povo na face da terra que tem condição de fazer isso. São as candeias de Jesus. Se estiver no lugar certo, no alqueire, no velador. Vejam bem, devo lhe dizer que o Senhor Jesus nunca exigiu dos seus discípulos, olha só, o Senhor Jesus nunca exigiu dos seus discípulos que eles fossem alguma coisa que eles não tivessem condição de ser. Quer dizer, inconcebível. Primeiro, Jesus nunca disse aos seus discípulos: vós sois o pão da vida. Jesus nunca disse isso para os seus discípulos, porque Jesus sabia e sabe que nós não temos condição de ser o pão da vida, mas Ele é o pão da vida. 2, Ele nunca disse aos seus discípulos: vós sois o caminho e a verdade e a vida, porque Ele sabia e sabe que nós não somos e não temos condição de ser. 3, Jesus nunca disse aos seus discípulos: vós sois a ressurreição e a vida. Nunca. Porque ele sabia que eles não teriam condição de fazer isto, de ser isto. E em quarto, ele nunca disse aos seus discípulos: vós sois a videira verdadeira. Não. Porém, ele lhes disse: vós sois a luz do mundo. Sabe por que ele disse isso? Porque ele sabe que nós temos condição de ser. Porque existe em nós um azeite chamado azeite do Espírito Santo que nos dará condição de brilhar. 2, ele disse: vós sois o sal da terra. Ah, se eu fosse falar sobre sal aqui, era outra escola. Sal da terra. Você percebeu que você coloca o sal na panela e ele desaparece? Mas vai experimentar. O tempero está lá. Ele desaparece, mas o tempero está lá. Vós sois o sal da terra, mas nós estamos falando da luz, né? Quem sabe na próxima a gente fala do sal. Bem, 3, vós sois as minhas testemunhas. Testemunhas. Jesus, na sua oração sacerdotal, capítulo 17 de São João ali, em determinado momento ele disse: Pai, eu quero que aqueles que me destes, eles sejam um. Em algum outro momento ele disse: sejam perfeitos em unidade. Unidade é uma só coisa. Existe uma diferença entre unidade e união, irmãos. Às vezes nós até que estamos unidos, como diz o Salmo 133, e se ser unido já é uma bênção, imagine viver em unidade. E qual a diferença, pastor? Eu acho que já lhe disse isso em algum momento ou em algum ensino. Eu uso uma metáfora. Olha só. Já sabe o que é metáfora, né? Um símbolo. Que também é parábola, tá? Tanto metáfora como alegoria são
são metáforas, são parábolas. Tanto metáfora como essa outra situação, todas são parábolas. Só que nós temos, nessa situação, nós temos parábolas metafóricas e parábolas alegóricas. Só isso, mas são todas parábolas também. Foi o que Jesus mais fez. Muito bem. Deixa eu ver o que é isso aqui. Recebi uma notícia triste aqui. Vocês já sabem, né? Não precisa nem ser bom profeta. Tá bom, e eu vou encerrar aqui já, com uma coisa. Digam comigo, a salvação é imediata, mas também é progressiva. Salomão, em apenas 3 versículos, usou 2 metáforas para simbolizar a vida do justo em contraste com a vida do ímpio. Olha só, ele tomou como base um caminho, a luz e as trevas. 3 metáforas. Olha só, Provérbio 4, 18 e 19. Mas a vereda dos justos é como o quê? A luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Na sequência ele diz, olha só, o caminho dos ímpios, versículo 19, o caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhecem aquilo em que tropeçam. Só que nós vamos ver o apóstolo Paulo ainda aqui dizendo sobre essa questão, na carta ao Filipenses 2:12. Filipenses 2:12. Veja o que ele diz. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Operai a vossa salvação, ou seja, desenvolva a vossa salvação, progrida, amadureça. A salvação, ela é desenvolvida, não é? Que creu em Jesus, enfim, está salvo. Se morrer naquela hora, já está justificado pelo sangue de Jesus. Mas se não morrer naquela hora, meus amados irmãos, no dia a dia, vai ter que operar a salvação, vai ter que desenvolver a salvação, vai ter que amadurecer. Amém? Muito bem. A doutrina calvinista diz que uma vez salvo, salvo para sempre. Porém, conjunção adversativa, eu acho que me perdoe aí os professores de português, não é? Olha só, porém, esse conceito não encontra consonância nos ensinos de Jesus, nem na doutrina dos apóstolos, e muito menos ainda nas 7 cartas escritas às igrejas da Ásia Menor, mencionadas no Apocalipse. Veja que 4 das igrejas, dessas 7 igrejas, que João mencionou, de acordo com a observação de Jesus, estavam com as suas candeias prestes a se apagar, e em algum caso, apagada mesmo. Algumas delas não brilhavam, não é? Não brilhavam, mas em virtude da falta de azeite. Pois sem azeite nenhuma lamparina conseguirá brilhar nem dissipar as trevas. Apenas 2 das igrejas preenchiam os requisitos necessários que uma candeia requer para conseguir brilhar e proporcionar a luz ao ambiente. Foram elas Esmirna e Filadélfia. Olha só, ora, a grande pergunta é a seguinte, irmãos. Se uma vez salvo para sempre, para que Jesus se preocupar com igrejas que não estavam cumprindo com a sua palavra e que não estavam brilhando? Para que se preocupar com isso, se já estava salvo mesmo? Mas para cada uma, teve uma observação. 2 mereceram elogios. Uma não se aproveitava nada, candeia apagada com pavio queimando, somente saindo fumaça, que era de Filadélfia, não é? E as outras, como Sardes, vivendo de aparência.
Então eu concluo dizendo o seguinte, que será de vital importância citar entre elas o exemplo negativo da igreja de Sardes, que não era muito diferente da igreja odierna, pois o Senhor Jesus identificou dentro dessa igreja 3 tipos de candeias, a saber, digam comigo, a candeia que nunca brilhou. Esta é porque nunca saiu debaixo do alqueire, aquele vaso em cima. 2, digam, a candeia que já brilhou e não brilhava mais por falta de azeite. 3, a candeia que sempre brilhou e continuava brilhando, porque estava no lugar adequado, no velador. Amém. Esse caso está encerrado. O que eu tinha aqui eu ia falar aqui, era a questão das 7 igrejas da Ásia, aqui quais foram as promessas feitas a essas igrejas. Só que eu vou dizer ainda, uma coisa ainda, se o senhor me permite, senhor presidente, já que eu não vou ler todas as igrejas, ele fez, para cada igreja, fez uma promessa, sim ou não? Sabe qual foi a promessa que ele fez para a igreja de Laodiceia? A igreja morna, que não se aproveitava nada. Olha só a promessa que ele fez. Por favor, na tela. É exatamente Apocalipse, Laodiceia, capítulo 3, 21. Versículo 21. Pronto, encerro com esse texto. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Promessa para a pior igreja, vamos lá. Que se assente comigo aonde, irmão? No meu trono. Sentar aonde, irmão? Sentar no trono. Como que pode ser isso? Depois. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Imagine, senhor presidente, encontrando-se um crente da igreja de Laodiceia com a igreja de Esmirna, a igreja sofredora. Pai do senhor, irmão, pai do senhor, irmão, pai, tudo bem? Tudo bem, irmão, graças a Deus. Como é que está a igreja lá em Laodiceia? Lá em Laodiceia, irmão, a igreja vai bem, mas a gente teve alguns problemas, porque o irmão sabe que a carne é fraca, né? Inclusive o Senhor Jesus mandou lá uma carta para a gente, lá, o irmão João mandou uma carta que o Senhor Jesus revelou para ele e tal. Então, para nós também mandou e tal. Então, o que foi que ele disse? Ele falou que a gente está trabalhando bem, que a gente tem se esforçado, que a gente tem tido até martírio na igreja, mas para a gente seguir, que vai prometer. E vocês lá, ele mandou dizer para a gente, irmão, que se a gente vencer, ele vai conceder que a gente se sente com ele no trono dele. Deixa de ser mentiroso, rapaz, o que é isso? Quem é que vai pôr uma igreja que nem Laodiceia no trono? Nem para quem foi tão fiel, ele não disse que ia colocar no trono, vai colocar Laodiceia, igreja morna, pavio ali queimando, só saindo fumaça, não ilumina mais nada. Pois é, irmão, mas o desejo dele é tão grande de ver uma candeia que está apagada se acender, que ele vai até a última milha da estrada para ver essa candeia voltar a brilhar. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.